Eu acabei de assistir agora o vídeo em que o Bolsonaro demite o Mandetta e diz que foi de uma forma cordial e acordada e dá posse ao novo, anuncia, né, o novo ministro da Saúde. E faz questão de dizer que sempre disse que a vida estava em primeiro lugar, mas o emprego também. Ele nunca dissociou a vida do emprego e que ele acha que tem que defender os dois com a igualdade que merecem. E disse, isso é como doença, você tem duas doenças, não dá para tratar só uma e deixar a outra. Então, nós temos que cuidar da vida, mas temos que cuidar do emprego, porque o povo mais pobre, a gente humilde que está lá na periferia, tem que sair para buscar comida, tem que trabalhar, senão não consegue sustentar os filhos, e o Estado não consegue prover todo mundo. Bom, eu acho essa declaração do Bolsonaro uma declaração desastrosa, além de uma falta de humanidade e da naturalização da pobreza. Primeiro, porque parte do pressuposto que os pobres, que as pessoas humildes, são as pessoas que têm que se expor mesmo, jamais vão ter proteção. Ou seja, se tiverem que optar, vão optar ou pela morte através do coronavírus ou pela morte através da fome, do desemprego. Né? Dá como normal que as pessoas ricas ou classe média têm proteção. Já o erro de um governante, porque o Estado existe exatamente para tentar interferir nessas diferenças e proteger os que mais precisam. É no momento desses que o Estado tem que entrar agindo, protegendo os mais pobres para que eles possam fazer a quarentena ou possam fazer a ficar socialmente reservados para não ficar expostos ao vírus. Né? E é óbvio que as pessoas precisam sobreviver, por isso que nós brigamos muito para aprovar a renda emergencial. Vamos lembrar aqui, Bolsonaro disse no vídeo que ele está aplicando, que é uma medida dele. Bolsonaro queria dar R$ 200 para as pessoas. Nós, do PT, dos partidos de oposição, apresentamos um projeto propondo R$ 1.000, 1.045, que é o salário mínimo. Depois de muita discussão na Câmara, porque tem um setor lá também muito conservador, chegou-se em R$ 600, podendo dar até 2 cotas para uma mesma família e também para as mães que criam os filhos sozinhas. Podia dar 2 cotas. Então, não foi o Bolsonaro que deu isso. Ele demorou para sancionar. Depois que o Congresso aprovou, ele ainda ficou 2 dias para sancionar a lei. E aí demorou ainda muito mais para pagar, está pagando agora. E está fazendo de uma forma desestruturada. As pessoas estão se aglomerando na frente da Caixa Econômica para buscar o dinheiro, estão sofrendo. Ou seja, então, ele aqui não está defendendo nem a saúde e nem o emprego, nem a renda, nem a sobrevivência das pessoas. Aí ele diz o seguinte, não, mas o Estado não pode prover para sempre e sustentar a vida para sempre das pessoas. Ok que o Estado não pode para sempre, mas não é para sempre. Nós estamos falando de uma realidade emergencial, algo que nós vamos ter aí por 4 meses e que pode significar uma catástrofe no Brasil, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista econômico. Aí ele diz, não, nós já gastamos em 600 bi, pode chegar a um tri. Não gastaram 600 bi. Em um mês é impossível gastar 600 bi. É difícil de gastar todo esse dinheiro. Então, eles estão falando desse dinheiro, mas esse dinheiro não foi gasto. O seguro não foi pago ainda, essa renda emergencial não foi paga. Então, gastaram aonde? Não foi pago ainda o seguro-desemprego para a medida de proteção ao emprego que ele editou, na realidade, uma medida que suspende os contratos de trabalho e que reduz salário barbaramente, né? Muito ruim isso, vai ser também uma tragédia. Então, ele mente nisso. Ele não liberou ainda esses 600 bi, não passou para os governadores os recursos da saúde, está começando a liberar essa semana. E essa renda emergencial que nós propusemos, com um salário mínimo, ela dava por mês 35 bi. Se nós tivéssemos que ficar 3 meses, seria 105 bi, ou mais um pouco, 140 bi, o que é necessário para atender cerca de 100 milhões de pessoas que vão ficar afetadas. Então, não são os 600 bi que ele está falando. Aí tem mais o crédito, mais outras medidas, mas ele mente descaradamente. E aí diz que os governadores estão tomando medidas radicais de prevenção e de isolamento e que isso vai dar catástrofe,
porque a economia vai quebrar. Ele disse: nós precisamos manter os empregos. Mas como que o Estado mantém o emprego numa situação dessa? Bancando o emprego, bancando a renda das pessoas. Ah, mas o Estado não pode. Não pode por quê? Claro que pode. Não tem dinheiro? Claro que tem. Estado emite moeda. Estado não é que nem a família da gente, que tem a receita do salário, a receita do trabalho, que é aquela e pronto. Você não tem o poder de emissão de moeda. Estado emite papel moeda, emite a moeda que você compra, emite dinheiro, entendeu? Ou faz dívida. Não há problema nenhum, os outros países estão fazendo. Isso é uma situação excepcional. Quer dizer, será que o ministro da Economia não falou para o Bolsonaro que pode fazer isso? E que tem dinheiro, e sim, ele pode gastar o quanto precisar e o quanto for importante para conservar a vida, manter a vida e também o trabalho, porque aí mantém o emprego, mantém a empresa funcionando. Quando terminar a crise, as pessoas têm para onde voltar. Então, ele não tem noção do que ele está fazendo na presidência da República. Ele não tem noção do que é coordenar um governo, do que é fazer com que as áreas cumpram as suas obrigações, de coordenar os governadores. Ele fica brigando com os governadores, mas os governadores agiram porque ele não agia. Ele não fazia nada, não tomava iniciativa. Eles foram tomando iniciativa. Quer dizer, não pode ver uma situação de crise como essa e ficar quieto e não fazer nada. Foi mais ou menos o que o Bolsonaro tentou fazer e agora vem com esse discurso de que o Estado não tem dinheiro, que o Estado não pode. Pode sim, o Estado tem dinheiro. As regras de não gasto do Estado foram impostas por eles. Não tem uma lei divina, não tem uma lei acima do Brasil que diga como você tem que tratar o seu orçamento. Eles impuseram o corte na saúde com a emenda constitucional 95, eles que fizeram a reforma trabalhista, eles que retiraram dinheiro da educação. Então, quer dizer, eles fizeram tudo isso, disseram que não podia gastar mais do que tanto. E agora a gente tem uma crise, eles querem continuar com essas regras? Isso é um absurdo. Bolsonaro está extremamente perdido, sem condições de governar o país, sem condições de tirar o país da crise. Sabe o que vai acontecer? Vai expor o povo à pandemia. Nós não sabemos qual é a incidência do vírus por aqui. Pode ser pouco? Pode. Duvido que seja, porque nos outros países que apostaram que ia ser pouco, como os Estados Unidos, hoje é um dos casos de maior incidência. Ou na Itália, que fizeram a mesma campanha do Bolsonaro, não pare, Milão não pode parar. Olha o que aconteceu. Então, nós podemos ter, sim, uma tragédia sobre a vida, né? Muitas pessoas morrendo, e é óbvio que isso vai afetar também a economia, porque pessoa morta também não trabalha. Então, não pode ser uma opção. E os dois juntos, para que salve a vida na área de saúde, salve a vida na área de economia, os dois juntos, para defender os dois juntos, precisa de uma ação forte do Estado. E é o que ele não está fazendo, o que ele não quer fazer e o que ele justificou hoje ao demitir o Mandetta e nomear esse outro ministro.